A noite caiu pesada sobre a mansão Power. A atmosfera era tensa, carregada de sentimentos não ditos e de olhares atravessados. Emmeline e Everton caminhavam de mãos dadas pelos corredores frios da casa, como se já soubessem o destino que os aguardava. Era dia de doutor, e eles estavam entre os 3 casais indicados. O silêncio entre os dois dizia mais do que 1000 palavras. Não era medo, era uma estranha aceitação de que o jogo, para eles, estava prestes a terminar. Horas antes da eliminação, Everton havia olhado fixamente para Emmeline no quarto. A gente já sabia que isso ia acontecer, né? Disse ele, com um misto de tristeza e alívio. Emmeline assentiu em silêncio. Tinham previsto essa doutor desde a última conversa com Domine. Havia uma certeza amarga de que, se caíssem contra ele e Adriana, seria o fim. Mas o que os dois não esperavam era o impacto emocional daquele momento. Ao ouvir o anúncio da eliminação, Emmeline engoliu em seco. Everton, mesmo tentando manter a compostura, fechou os olhos por um instante mais longo do que o habitual. Os outros casais bateram palmas formais, mas o clima era frio. Quando saíram pela porta, não olharam para trás. Do lado de fora, a realidade veio como um baque. Na cabine de descompressão, Everton e Emmeline estavam visivelmente abalados. O apresentador Lucas Self os recebeu com um sorriso leve, tentando aliviar o peso da derrota, mas os dois sabiam que havia muito para dizer, e agora podiam, sem medo de represálias. Aqui dentro, ninguém imagina o quanto é difícil manter o equilíbrio, começou Emmeline. A gente não jogou a toalha. Só não quis jogar sujo. Não fizemos parte de grupo nenhum. Seguimos nossas convicções. E talvez seja por isso que a gente saiu. Everton respirou fundo e completou. Lá dentro, todo mundo acha que é o favorito do público. Mas não tem como prever. Tem casal que manipula tudo, cada palavra, cada gesto. E a gente não quis entrar nesse jogo. A gente queria ser quem a gente é. Foi quando Self perguntou diretamente: quem vocês acham que mais manipula o jogo? A resposta veio seca, sem hesitação. Carol e Radamés, respondeu Everton. Ela é articulada, sabe como jogar com as palavras. Mas usa isso de forma maldosa. Alimenta picuinhas do passado só para provocar. Não é jogo limpo. Emmeline concordou. O pouco contato que tivemos com ela sempre foi por conveniência. Ela se aproxima quando precisa de algo, quando quer alguma informação ou voto. Nunca foi uma relação genuína. O público, do outro lado da tela, via não só um casal eliminado, mas 2 jogadores que decidiram manter sua integridade num jogo onde alianças, manipulações e estratégias eram a moeda de troca. Muitos se identificaram com a forma sincera como eles expuseram o que viveram. E foi nessa entrevista que um novo capítulo se abriu. A percepção pública sobre o que estava acontecendo dentro da casa mudou. Mas a história de Emmeline e Everton não se resumia à eliminação ou às acusações contra Carol. Havia outra camada ali, a questão do cabelo descolorido de Everton, que havia gerado comentários dentro da casa. Ao ser questionado sobre uma possível situação de preconceito, ele foi direto. Naquele momento, senti que estavam mais preocupados com o que o público ia pensar do que comigo. Achei que estavam querendo se proteger mais do que proteger a mim. Mas não me senti ofendido. Fiz porque quis. Se teve algum preconceito na casa, foi só em uma fala isolada da Cristiane, que me chamou de agressivo. A força com que Everton lidou com o episódio mostrou um homem centrado, consciente de si. Mas também deixou claro como a convivência dentro do confinamento pode ser desgastante emocionalmente. Você começa a duvidar de você mesmo. Se o jeito que fala incomoda, se sua risada incomoda, se pintar o cabelo é um problema. Isso mexe com a cabeça da gente. Enquanto falavam, o público assistia atento. A honestidade, a vulnerabilidade e a clareza com que expunham suas dores, decepções e convicções criaram uma conexão poderosa com quem estava em casa. A rejeição no jogo se transformava, aos poucos, em carinho fora dele. Dentro da mansão, a saída do casal deixou um vazio. Alguns casais fingiram que nada havia mudado, mas outros, como Adriana e Domine, perceberam que a eliminação havia sido um alerta. A forma como jogavam, as palavras ditas, os julgamentos velados, tudo isso começou a ser revisto. Carol, por outro lado, continuava sua caminhada firme, com o mesmo olhar calculista de sempre. Eu não manipulo ninguém. As pessoas só não aguentam ouvir a verdade, dizia em uma conversa com Radamés. Mas do lado de fora, a imagem dela começava a rachar. A narrativa agora era maior do que o jogo.
Era sobre o que acontece quando se escolhe jogar limpo em um ambiente onde quase tudo é permitido. Sobre como manter a integridade, mesmo quando isso pode custar a permanência no jogo. Emílio e Everton se tornaram, para muitos, um símbolo de resistência silenciosa dentro de um reality onde gritos e estratégias gritantes pareciam dominar. Eles saíram sem o prêmio, mas com algo talvez mais valioso: o respeito de quem enxergou neles algo real em meio a tantas máscaras. E em programas como Power Couple, onde as câmeras mostram tudo, mas nem sempre o público vê o todo, a verdade pode ser mais poderosa do que qualquer estratégia. Essa é a história de dois que entraram como mais um casal e saíram como protagonistas de uma narrativa que o Brasil inteiro parou para assistir e sentir. Do lado de fora, a repercussão crescia. Vídeos da cabine de descompressão viralizavam nas redes sociais. Os fãs do programa dividiram-se entre os que defendiam Carol e os que agora se identificavam com a trajetória silenciosa de Emílio e Everton. E quanto mais os dias passavam, mais a ausência deles se fazia sentir lá dentro. Na mansão Power, Carol parecia imperturbável. Com Radamés sempre ao lado, ela seguia no controle de muitas conversas, sempre com aquele olhar firme e a fala articulada. Mas havia algo novo no ar, olhares desconfiados, sussurros em cantos da casa. O que antes era medo de confrontá-la, agora era questionamento. Será que eles tinham se enganado o tempo todo? Domini, mais introspectivo após a doutor, chamou Adriana para conversar no quarto. Você percebeu que o clima mudou, disse ele. Desde que Emílio e Everton saíram, a casa ficou estranha. Tá todo mundo meio pisando em ovos. Adriana, preocupada, respondeu: talvez a gente tenha passado dos limites naquela conversa do cabelo. Acho que o público viu de outra forma. Essa dúvida começou a rondar outros casais também. Até os mais próximos de Carol passaram a repensar suas alianças. Em uma conversa na área externa, um dos casais restantes comentou: a gente tem que tomar cuidado. Se o público tirou eles, que eram sinceros, pode ser que a gente esteja enxergando o jogo errado. Mas Carol, ao perceber o distanciamento sutil, se adiantou. Em uma manhã qualquer, chamou todos para a sala. Com um tom calmo e voz firme, começou: se alguém aqui tem alguma coisa para dizer, que diga agora. Eu não tenho medo de ser verdadeira. Se acham que sou manipuladora, falem. Eu durmo com a minha consciência tranquila. Foi um silêncio desconfortável. Ninguém respondeu. Mas o silêncio, nesse caso, não era aprovação. Era o prenúncio de algo prestes a mudar. Enquanto isso, aqui fora, Emílio e Everton continuavam a aparecer em programas de entrevistas e lives nas redes sociais. Cada nova fala reforçava a imagem de um casal coerente e sincero. Em um podcast, Everton disse: a gente não jogou para agradar. Jogou para ser verdadeiro. Se isso desagradou, paciência. Mas saímos de cabeça erguida. Emílio completou: a gente tinha nossas verdades, nossos valores. Não conseguimos fingir ser o que não somos por causa de um prêmio. Esse tipo de postura começou a influenciar a percepção do público sobre os participantes que ainda estavam na casa. Cortes de vídeo mostrando falas antigas de Carol começaram a circular com legendas fortes como manipulação ou estratégia. Ou ela passou dos limites. Aos poucos, o favoritismo dela foi dando lugar à desconfiança. Na semana seguinte, mais uma doutor foi formada. Dessa vez, o clima na mansão era de tensão absoluta. Carol, que antes andava com o peito estufado, agora caminhava mais atenta, percebendo que sua influência estava ruindo. E quando a apresentadora anunciou os indicados da semana, havia uma surpresa no ar. Carol e Radamés estavam na berlinda. O anúncio caiu como uma bomba. Carol ficou pálida. Tentou sorrir, mas sua expressão endureceu. É agora que a gente vai ver quem realmente tá com a gente, disse a Radamés, em voz baixa. Mas nem ele parecia tão confiante quanto antes. Durante os dias que antecederam a votação, ela tentou reconectar laços. Fez elogios, ofereceu ajuda, chamou os outros casais para conversar. Mas muitos já não queriam ouvir. A figura forte e articulada que antes dominava os debates agora era vista como calculista e fria. Na noite da eliminação, o clima era insuportável. Carol, com maquiagem impecável e olhar fixo na câmera, esperava o veredito. Quando o resultado foi anunciado e Carol e Radamés foram eliminados, o estúdio do programa pareceu parar por alguns segundos. A própria Carol ficou sem reação. Radamés apenas engoliu em seco. A plateia e o país estavam em choque. No lado de fora,
Emílio e Everton acompanharam tudo em silêncio, sentados no sofá de casa. Quando ouviram o nome dos dois sendo eliminados, apenas se olharam. Não disseram nada. Mas aquele olhar dizia tudo. Era a resposta do público. Era a resposta da verdade. Nos dias seguintes, a eliminação de Carol foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Entrevistas duras, perguntas afiadas, vídeos comparando falas e atitudes. O que antes era certeza de vitória se transformou em uma dura lição sobre os limites do jogo e da manipulação. E Emílio e Everton, mesmo fora da disputa pelo prêmio, conquistaram algo mais duradouro: respeito. A sua jornada, marcada pela honestidade, paciência e força emocional, se tornou símbolo para muitos que acompanham realities e se perguntam: até onde vale ir para vencer? No fim das contas, o Power Couple mostrou mais do que provas e votações. Mostrou que o caráter é testado a cada dia, que o público vê além das câmeras, e que às vezes, perder o jogo é a única forma de vencer de verdade. E assim termina mais um capítulo intenso do Power Couple Brasil 7. Em meio a alianças silenciosas, manipulações expostas e emoções à flor da pele, o que parecia apenas um jogo de estratégia se revelou um verdadeiro espelho das relações humanas. Entre provas, DRS e desentendimentos, vimos que vencer nem sempre é sair com o prêmio nas mãos. Às vezes, a maior vitória é manter-se fiel a quem você é, mesmo quando isso significa enfrentar o paredão de frente. Emílio e Everton deixaram a mansão com a cabeça erguida, mas conquistaram algo que nem todo casal consegue: o carinho genuíno do público. E do lado de dentro, a eliminação de Carol e Radamés não apenas virou o jogo, como revelou que as máscaras, cedo ou tarde, caem. No fim, o reality mostrou que o público pode até gostar de um bom conflito, mas respeita, acima de tudo, quem joga com o coração. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui a gente traz os bastidores mais emocionantes, as histórias que ninguém teve coragem de contar e, claro, muita verdade por trás das câmeras. Nos vemos no próximo episódio, e lembre-se, no Power Couple, o que vale mesmo é resistir de verdade.